Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês uma planilha no qual eu faço um cálculo para a gente avaliar financiamento na planta, tá? Esse cálculo ele é muito interessante e qualquer pessoa fazer antes de fazer um financiamento de um apartamento na planta. Assim, financiar na planta tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Mas na verdade não é aquilo que todo mundo fala, que sempre financiar na planta é a melhor coisa, porque vai valorizar o imóvel e tudo mais. O que precisa ser feito é uma avaliação do seu caso, né, se é adequado a você e a sua realidade. E essa planilha tem como objetivo justamente te ajudar nessa escolha. Então pode ser que o imóvel na planta seja para você ou não, tá? Lembrando assim que essa planilha ela é válida para uma condição específica, que é o quê? Quando a imobiliária ela cobra a imobiliária ou a construtora ela cobra o INCC somente sobre o que você ainda deve, né? O seu saldo devedor. Então, muito cuidado com construtoras que cobram o INCC sobre o valor total do imóvel, tá? Porque daí essa planilha aqui não faz esse cálculo. Essa planilha, basicamente, ela faz o cálculo do INCC sobre o saldo devedor, tá? Então, primeiramente, vamos olhar para essa planilha aqui. E aqui o que, que eu estou fazendo? Tenho um histórico. Se você quiser, você pode consultar o histórico dos valores de INCC até a data de hoje, né? E com esses valores de INCC, eu fiz uma média do ano de 2006 até o ano de 2021, tá? E é interessante você dar uma olhada nesses números e verificar qual cálculo você quer fazer, mas o ideal você pode, por exemplo, fazer uma média de tudo e jogar aqui o mesmo valor em todos os meses, mas o ideal é você fazer pelo menos um cálculo mês a mês para que você tenha uma coisa mais real, porque em alguns meses, naturalmente, o INCC é mais alto, tá? E nesse cálculo eu não estou considerando o índice de 2022. O índice de 2021 ele foi um pouco diferente, ele foi um pouco atípico dos anos anteriores, né? Mas considerando o período que eu estou pegando, né, de 2006 a 2021, eu estou pegando aí 16 anos, né, fazendo uma média de 16 anos, ou seja, em alguns anos aqui teve algumas variações um pouco diferentes e essa média ela dá uma amenizada nisso. Mas se você preferir, você pode pegar e mudar aqui, né, porque esses valores aqui que são em amarelo são os que estão sendo considerados na conta. Então, por exemplo, eu quero fazer só com o índice de 2019, tá? Então, se você alterar aqui, vai alterar toda a conta, tá bom? Mas se você preferir, segue com esse valor aí que eu acho que ele é bem coerente, assim, tá? Então, são esses os valores que eu vou mostrar para você. Então, vamos lá. Como que eu faço, né, esse cálculo com o que a imobiliária me passar? Bom, a gente tem aqui uma planilha onde a gente vai colocar a descrição do pagamento, o vencimento e o valor da parcela. Então você vai precisar da descrição do vencimento e do valor da parcela. Tá? Você vai também precisar do valor total do imóvel e da data de início do contrato, certo? Eu vou fazer uma simulação aqui com vocês. A simulação minha ela é do meio do ano passado, mas é só para simular o preenchimento da planilha. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou preencher vai ser a data de assinatura do contrato. Eu já tenho uma colinha aqui, essa data aqui, ó, do dia 10/5/2022. Preencho aqui. Eu também tenho o valor total do imóvel. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor total do imóvel. Preencher aqui, ó, que é 714.035 com 18 centavos. E aí eu tenho uma simulação aqui que foi feita pela imobiliária na época. Então, o que, que foi sugerido? Eu vou colocar aqui no preencher parcela, tá?
A primeira coisa que foi sugerida foi um pagamento no ato de R$ 20.000 no dia 10/5. Então, vou colocar aqui. Também foi solicitada uma entrada, pelo que eu combinei lá, uma entrada no mês seguinte, então depois de 30 dias, de 12.130. Ok. E aí depois foi combinado uma mensalidade, né, nos meses seguintes. Foram consideradas 46 parcelas de 2.500. Então vou colocar aqui também, ó. Eu estou copiando já direto porque eu tenho uma colinha, mas você pode digitar. O importante é você ter uma descrição, você colocar a data de quando isso vai ser pago e o valor, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o... Deixa eu colar valores. Não fica tão feio para mim. Tá. Então eu tenho aqui, ó, mensalidade 1 no dia 30/7, 2.500. Mensalidade 2 no dia 30/8, 2.500. E assim vai até a mensalidade 46, que é quando vai ser entregue as chaves. Outra coisa também que foi combinada lá com a imobiliária foi parcelas anuais. Essas parcelas anuais vencem nos dias 15, de cada ano, né, no mês 4. Então vou colocar elas aqui também. Certo? Feito isso, você pode pôr na ordem que você quiser aqui, tá? Vai colocando a mensalidade e tal, a anuidade e tal. O importante é você colocar uma descrição, colocar a data e colocar o valor, tá? Então essas anuais aqui dessa minha simulação foram de R$ 28.000, certo? Aí o que você precisa fazer agora? Você precisa classificar isso em ordem de data. Então você clica aqui, ó, nesse ícone, coloca aqui, ó, classificar do mais antigo para o mais novo. Clicou. Aí o que você vai observar? Que ele fez um ajuste aqui, ó. Aquelas anuais que estavam aqui embaixo, ele acertou aqui conforme a data. Feito isso, você seleciona tudo, copia, dá um Ctrl C e cola aqui, ó, Ctrl V. Tá? Se você quiser, você pode clicar aqui no Ctrl aqui para colar só valores. Mas tanto faz. Não é importante. Aí eu fiz a simulação desse caso. Tá prontinha a simulação. Vamos dar uma analisada nisso aqui. Tá? Aqui que vai dar o resumo mais importante para você. Nesse caso em específico, o que a imobiliária me apresentou? Né? O valor que eu ia ter pago até a entrega das chaves foi esse valor aqui, ó, de R$ 2.559,130. Tá? Então, pegando todos esses valores aqui que eu vou pagar, ó, a entrada no ato, a entrada com 30 dias e as mensalidades todas, e mais as anuais, esse valor que eu vou desembolsar, certo? E o valor total que me foi informado sobre o imóvel é esse R$ 714.035,18. O que a imobiliária me passou então? Ela me passou exatamente essa coluna aqui C. Ela disse que eu vou pagar R$ 259.130 até a entrega das chaves, e na entrega das chaves eu vou ter que financiar esse valor aqui, de R$ 454.905,18. Tá? Só que não me falaram nada com relação a reajuste. E aí eu comecei a pesquisar, né, o que seria esse INCC e como que eu poderia calcular esse valor. Então, isso aqui não condiz com a realidade, porque se eu tenho um reajuste de INCC, eu preciso saber fazer esse valor, né, de reajuste de INCC sobre esse saldo devedor aqui que eu vou financiar no banco. Então, na verdade, eu não vou financiar no banco esses 454.905,18. Eu vou financiar mais, porque esse valor vai sendo reajustado com o tempo. Então, o que eu fiz? Eu fiz duas simulações com esses reajustes. Eu fiz uma simulação considerando eu pagar a parcela fixa, e eu fiz uma outra, que é essa simulação aqui, e fiz uma outra simulação caso eu reajustasse as minhas parcelas para cobrir o INCC. Tá? Então, o que eu cheguei de conclusão com
com essas duas opções? É que, na verdade, esse imóvel que a imobiliária está dizendo para mim que vai custar 714.035,18 centavos, na verdade ele vai me custar 847.363,31 centavos. Ou seja, é um valor de R$ 130.000, 328,13 a mais do que o 714 prometido. Então, se eu pagar as parcelas fixas conforme a imobiliária está me sugerindo, quando chegar para eu receber as chaves, né, que eu vou ter que buscar um financiamento bancário, em vez de ser os 454 mil, né, eu vou ter que conseguir um financiamento de 588 mil, tá certo? E aí eu fiz um cálculo aqui considerando se eu fosse pagar as parcelas variáveis, né? Então, conforme vai tendo reajuste, eu vou reajustando na parcela também. Dá uma amenizada, né, nesse valor aí, dá uma diferença pequena nessa simulação, mas mesmo assim você vai observar que tem uma diferença de 122.614,06 centavos. Então, quer dizer, o que a imobiliária está me falando, e eles sempre vão falar, mas o INCC é baratinho, ele é pequeno, mas, né, a gente está falando aqui de pelo menos R$ 122.000 a mais que eu vou ter lá no momento de entregar as chaves. Então, assim, até que ponto esse valor é pequeno mesmo ou não, né? Preciso avaliar, tá certo? E essa simulação aqui, ela vale para qualquer valor de imóvel, ela vale para qualquer tipo de parcela aqui, como eu falei, só o cuidado que aqui só está sendo considerado o INCC, tá? Então, se tiver alguma taxa de construtora, ou se você estiver fazendo um financiamento, já assim que você faz o contrato aqui com a imobiliária, ou no meio do caminho, essa conta não está sendo feita aqui. E outra conta que não está sendo feita aqui é os juros do financiamento depois que você pegar as chaves, tá? Isso aí talvez eu vou fazer uma planilha separada para fazer esse cálculo. Mas é muito importante, né, a gente avaliar cada caso aí, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui só para a gente verificar, em vez dessa entrada no ato aqui de 20 mil, vamos colocar uma entrada aí, sei lá, de 300 mil. Aí muda um pouco a realidade, tá certo? Então, quer dizer, seguindo tudo que foi feito aqui, dando essa entrada de 300 mil, você vai ver que vai bater bem mais, né, os valores aqui, a diferença, né, do que você pagou com relação ao que você vai levar lá para a imobiliária, né? Então é isso. Acho que vale cada um colocar aí nessa planilha sua simulação para avaliar se faz sentido ou não, né, o que você está se comprometendo com a construtora e com a imobiliária, porque isso daqui é uma conta, né, que vai te comprometer por muito tempo, né? A gente segue com essa ideia de que comprar na planta é melhor sempre, porque vai valorizar e tudo mais. E realmente, né, o imóvel na planta ele valoriza, né? Só que se você não fizer essa avaliação aqui, o que acontece? Às vezes o tanto que o imóvel valoriza, você está pagando de reajustes, né? Então é muito diferente, por exemplo, vamos colocar aqui, se a pessoa paga tudo à vista, ela pega essa valorização. Então vamos dizer que a pessoa que pagou no ato o valor lá do imóvel. Então realmente o que a imobiliária está passando é o que vai sair de valor para ela, né? E aí esse imóvel, não sei, mas digamos que esse imóvel aqui daqui uns 4 anos, 5 anos, ele é num bairro bem valorizado, ele vai custar 1 milhão. Então você vai ter essa valorização, né, real. Mas se a gente faz a simulação com um monte de parcela, com uma entrada muito baixa, não é bem assim, né? Então é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar essa planilha no link na descrição, tá? A planilha limpa, sem essas informações, e aí vocês seguem esse passo para conseguir fazer a simulação de vocês. Espero ter ajudado, né? E as
Lembrando, né, cuidado com o que que essa planilha é capaz de fazer, né? Tem algumas coisas que talvez eu faça uma outra planilha para cobrir outras situações. Cuidado com construtora que cobre INCC sobre o valor total, porque é uma desonestidade de fazer esse tipo de cobrança e essa planilha aqui não está fazendo esse cálculo, tá bom? E boa sorte aí, pessoal, para quem tá precisando, né, de um imóvel, tá correndo atrás disso aí. Isso daí é uma coisa que pode mudar a vida de vocês, né? Então, façam com muita calma e atenção, e segurança e boa sorte. Tchau, tchau.